Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Quando planejamos a nossa passagem pela Europa, nossa intenção era ficarmos em solo italiano apenas 3 meses e acabamos ficando 12. Isso porque a gastronomia italiana é fantástica e a cada nova região mais ingredientes, pratos e sabores despertavam a nossa curiosidade. Foi também por esse motivo que resolvemos adiar a nossa saída da Itália mais uma vez e aceitar o convite da jornalista italiana Marisa para conhecer as especialidades culinárias da cidade de Cherasco, no Piemonte. O nosso tour gastronômico pela cidade teve degustação de chocolate, um controvertido jantar feito só à base de caracóis e até uma visita à casa de um marquês italiano produtor do famoso vinho Barolo. Piacere, Vinicius. Buongiorno, tutto bene? Prego, la famiglia sono qualche 100 anni che fa il vino. Sceglietevi dove volete. Cherasco, grazie al marchese, rientra nei comuni produttori di Barolo, è l'unico. Questo qui è la Morra e Cherasco. E io sono proprio al confine Dell'impero. dell'impero, esatto. Sono qua. Allora, la strada che scende, sotto la strada non è più Barolo, qui è ancora Barolo. Infatti il vino è un pochettino diverso. Per fortuna il gusto è cambiato e si va più verso dei Baroli più facili da bere, meno tannici di questo rispetto a quelli di Serralunga e di Monforte. Tant'è vero che adesso è piaciuto e mi hanno dato le 4 viti. Ah, non lo sapevo. Io sono contento perché vuol dire che il Barolo di Cherasco non è così schifoso. No, ma lei la sapete? Sa da quanti anni la famiglia fa i vini? Direi che dai Cabrere che ho visto, delle cose del genere, già il catasto di Napoleone segnava vigne in quel posto lì, per cui direi 1700. fine 700. L'etichetta più vecchia che noi abbiamo in casa è quest'altro Barolo Mantoetto, è 1890, qualche cosa del genere. Quando na vida poderíamos imaginar conhecer um marquês produtor de Barolo? Antes da nossa saída de casa, que já completa 2 anos, nunca poderíamos imaginar viver uma experiência como essa. Nem mesmo de poder provar os deliciosos chocolates feitos em uma confeitaria fundada em 1881. Ciao, piacere, Vinicius. Elena, piacere. Allora, io vi faccio assaggiare il nostro prodotto principale, che sono i baci di Cherasco, che la pasticceria appunto è proprio famosa per questi baci, che sono nati nel 1881. Questa pasticceria infatti risale proprio a quell'epoca. Poi vi metterei ad assaggiare il tartufino, così avete la nocciola nelle varie declinazioni. La chiocciola che così riprende il simbolo di Cherasco e riprende i prodotti del territorio, perché abbiamo la crema al gianduia e il gianduia è fatto con cioccolato al latte e nocciole. Invece questo è fatto con cioccolato bianco, grappa, miele e panna. Dio santo. Penso che sia l'esclamazione più corretta. Allora, io comincerei a mettervi questi cioccolatini là sul tavolino. Vi do anche un po' d'acqua. Acabamos de descobrir aqui uma dieta piemontesa, que é comer chocolate com avelãs. Então é seguro que você não vai engordar. É porque o chocolate é amargo, então não tem problema. Não tem açúcar, você pode comer. Eles dizem que é pra comer todo dia, que é pra calibrar bem a sua saúde. Só que eu vou começar com o caracol, que é o símbolo aqui da cidade de Cherasco. É bonito. E eu te creio. Essa não faz parte da dieta. Ó, esse aqui é o Baccio, foi inventado porque quando fazia o torrone, a gente conhece muito o torrone espanhol, mas na Itália tá cheio de torrone por todos os lados. Claro, eles faziam com a nocciole. Avelã. Com avelã. No sul da Itália eles fazem muito com amêndoa ou com pistacho. E aí o que sobrava, inventaram isso aqui, em 1881. Você mistura o chocolate com avelã. Tem como isso ficar ruim? Não tem, né? E como prova de que a vida não é cartesiana, nem em casa, nem na estrada, os doces vieram antes do almoço. E foram o prenúncio de mais uma experiência gustativa incrível. Hora de provarmos o Barolo do Marquês e experimentarmos a salsicha de Cherasco,
que tem uma origem curiosa e um sabor inconfundível. Allora, quindi questo è il Barolo Mantoetto 2015 del produttore marchese di Fracassi di Cherasco. Ti ringrazio. Sì, Italia. A Cherasco. Il Barolo. Si sente proprio la ciliegia qui, fortissimo. Bravissimo. Quindi allora, il colore del nebbiolo tendenzialmente non è un colore intenso, cupo, è un colore che ha una buona trasparenza. Il profumo, primo anno, vino giovane, quindi prevale il fruttato, no? Quindi la ciliegia, come tu giustamente già evidenziato. Poi ci sono altre già note speziate che talvolta vengono fuori. A colore si vede anche un arancione in bordo, no? Sì, leggermente aranciato. Bisognerebbe vederlo con un pezzo di carta bianca, perché qui c'è l'arancione del tavolo, quello bianco, quella l'unghia effettivamente è già abbastanza aranciata. Questa salsiccia è stata un po' inventata partendo dal presupposto che a Cherasco ci sono allevamenti di bovini di altissima qualità, perché voi sapete meglio di me che c'è bovino e bovino, e in realtà è stata commissionata ed è partita da un'esigenza che avevano gli ebrei a Cherasco. Loro avevano necessità di avere prodotti di vitello. Allora commissionarono ai macellai di Bra questa salsiccia, e che è una salsiccia di vitello, tendenzialmente i salumi sono di maiale. Questa invece è vitello da mangiare cruda. Oggigiorno la ricetta è stata modificata sia a Bra che a Cherasco, aggiungendo una porzione di maiale, necessario per rendere più grassa la carne, se no sarebbe troppo magra e meno adatta per fare un salume. Noi abbiamo la fortuna di avere il Barolo. Allora abbiamo caratterizzato la nostra salsiccia da mangiare cruda con il Barolo, che è questo vino qua, che viene aggiunta da macellai in questa salsiccia. Olha que legal essa salsicha. Ela é feita para você comer crua mesmo. E no Piemonte tem uma tradição grande, né, amor, de comer carne crua, né? Tem bastante. O pessoal come bastante carne batuta, que eles chamam. Que a gente comeu alguns tipos diferentes. Mas basicamente é sal e azeite de oliva. A variação é a carne batuta de alba, o sal, o azeite de oliva, mais o tartufo. Que é bom, hein? Muito bom. Tá, e como é que tá o sabor dessa linguiça aí? Ela é bem temperada, você sente bastante o sabor da noz moscada, que eu acho que talvez eles usam mate, que é aquela casquinha da noz moscada. Questa è l'ultima bottiglia del 2017. Se vuoi è un vitigno, la etichetta è stata un po' rovinata dall'abbattitore. Puoi fare lo stesso, no? Tanto noi mica beviamo l'etichetta. Quebrando paradigmas do que a gente conhece de vinho, né? Porque o pessoal fala vinho branco com peixe. É, isso aí. Mas vinho branco com carne crua. Umberto è scomparso di nuovo. Primeira vez que a gente vai provar esse vinho branco, né, amor? Nem conhecia. Mas também, né, na Itália, uva é assim que nem banana no Brasil. Descobre quais os que são melhores, que te agradam mais. E... Ó, o Fabrício tá dizendo que a linguiça come com a mão, assim, ó. Questi cannibali. O cheiro de avelã, Deus do céu. Questo dovrebbe essere senza glutine, então. Ó, ele tá dizendo que a torta é sem glúten, que não tem farinha de trigo aqui. E por ser baixinha assim até acredito. Ó, torta de avelãs. É bom, né? Gente, o sabor. Cara, é tudo que a gente fala, né, italiano, quando ele faz a comida boa. Ele não... Geralmente é pão duro, né? Eu posso falar porque eu sou italiana. Mas com comida não tem isso, não tem pão durice. Eles colocam mesmo o ingrediente e fica uma coisa sensacional. Como não se apaixonar pela Itália, não é mesmo? Ótimos vinhos, comida excelente, tradição e gente alegre. A Itália nos ganha pelo paladar e nos convida a viver bem. Mas o nosso dia estava longe de terminar. Era hora de entendermos um pouco mais sobre uma tradição culinária um tanto estranha para nós brasileiros, mas que os italianos de Piemonte dividem com entusiasmo com seus vizinhos franceses, o escargot. Primeiro nós fomos conhecer como esses bichinhos gosmentos nutritivos deliciosos, na opinião dos italianos, são criados e preparados. Azioni diverse, no? Sì. In base alla grandezza. Quindi tu raccoglierai in maniera continuativa da aprile-maggio fino a settembre-ottobre, ok? Quindi all'interno di questo arco temporale alla fine avrai 200 kg di prodotto per ogni recente. No final é uma boa solução para a fome, porque você tem um espaço muito pequeno, menor do que uma cancha de bote aí, pro pessoal do sul,
e você consegue produzir 200 quilos de proteína ao ano. Agora que eu quero ver, vai ter massagem com caracol. Eu quero ver se a Daniela vai colocar isso na cara dela. A pergunta é, você teria coragem? Olha a organização que está tendo aqui para o jantar que a gente vai participar agora de noite. São pratos todos à base de caracol. Vocês olham que incrível que é isso aqui. A gente não tem essa cultura no Brasil, a gente conhece muito escargot, mas aqui na Itália é muito forte. Tem todo esse trabalho para promover uma feira do caracol e a gente está participando de tudo isso, é muito legal isso. Pela primeira vez a gente vai para a cozinha em grupo agora. Vamos lá. É muito legal que tem um chefe estrelado com uma estrela Michelin que está cozinhando também o jantar, que é aqui da cidade. Olha a equipe para cozinhar o jantar para a galera. Bom, vocês viram quantos lugares tinham ali, né? É come la polenta, deve E dopo è un lavoraggio per togliere della chiocciola. Quello lì è il compito di chi le mangia. Sì. E cosa c'è qui dentro? La base è una ricetta preparata dagli anziani della... Ah, quindi neanche dicono per voi. É segreto. Fechamos o nosso dia com uma noite divertidíssima no Festival de Caracóis de Cherasco, com direito a muita música, desfile de beleza e um jantar com uma sequência de 6 pratos, todos feitos à base de caracol. Você teria coragem? Chegamos aqui na Balada do Caracol. Balada do Caracol, Dani? Me pegou comendo desfile. Eu vou mostrar pra vocês agora o cardápio e eu quero ver quem é que acompanha todo o cardápio do começo ao fim aí. Esse é o cardápio de hoje, então tem bruschetta de caracol, tem caracol ao curry, tem um risoto com caracol, caracol à la Borgonha, que é aquele mais típico francês, o escargot, tem caracol à la Cherasquese, que é daqui da cidade, caracol à la Maniera di Segno, não lo so cosa c'è. E tem um tiramisu com amaretto que eu espero que seja sem caracol. Arrivando os primeiros pratos aqui, muito cordiais, servindo primeiro as damas, depois os mais velhos e eu serei o último da mesa, claro. Aqui já tem uma harmonização bem diferente. Tem um alite por cima dos lumacs e ali tá o lumac, que é o curry que a gente falou. Vou experimentar primeiro a bruschetta, né, porque a entradinha da bruschetta. Tem o alite aqui em cima, embaixo eu acho que tem algum estraquino, alguma coisa assim parecida. Tem o salgado do alite que vem, mas antes de sentir o salgado do alite, você sente uma fresqueza muito forte aqui. Eu não sei o que eles colocaram, mas tá muito bom. Aqui eles não fizeram uma bruschetta com pão italiano, fizeram uma bruschetta com o que a gente conhece como pão francês, mais ou menos. E embaixo tem essa gordurinha aqui do queijo para dar uma equilibrada. A textura do lumac é muito gostosa, tá, gente? Para quem nunca comeu, é muito parecido com comer um marisco, comer uma ostra. A textura é muito parecida. Aqui é a chiocciola, o caracol, com curry. Cheiro de curry que a gente está acostumado, frango ao curry que a gente come tanto, né? Tem aquele sabor do curry forte, a textura do caracol, que é aquilo que eu falei pra vocês já, uma textura do marisco, uma casquinha um pouco mais firme, mas eu gostei. Sente um pouquinho da babinha, assim, no final, com quiabo, uma babinha de quiabo. É gostoso, gostei. Pois é, pessoal, terminou o nosso carrinho, acabou o jantar aqui dos caracóis. Foi muito legal a experiência, algumas coisas a gente adorou, algumas coisas a gente achou um pouco estranha. Foi muito interessante, porque você fazer um jantar inteiro só de caracol... Comer queijo é muito fácil, né, galera? Então a gente precisa estar aberto aos novos sabores e às novas experiências. E definitivamente... isso valeu muito a pena, né? E espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tá indo pra França, finalmente. Convidaram a gente pra ir pra feira de Tartufo de Alba, mas... a gente ficou bem tentado, vai. É difícil dizer não, mas... não, a gente não vai. A gente decidiu que a gente vai pra França de uma vez por todas. Tem que ir pra França. Porque senão a gente nunca sai da Itália nunca mais. Mas é isso aí, um abração, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí, compartilhe com os amigos, assine o canal, tudo isso. E a gente se vê no próximo vídeo na França.